Peraí, uma mulher falando com homens? Sim, eu sou a Renatinha Diniz e há 5 anos no YouTube eu trago conteúdos que ajudam homens a terem relacionamentos mais saudáveis. Por trabalhar como apresentadora de TV há mais de 12 anos, rodeada de tantos homens, virei a melhor amiga deles. Muito prazer, eu sou a sua brother. Hello, brothers! Aí, ó, tô começando de um jeito diferente dessa vez. Tá começando mais um episódio do Sua Brother Podcast. Eu, Renatinha Diniz, a sua amiga e irmã, tô sempre aqui trazendo informações pra te inspirar, pra quebrar tabus, pra que você consiga enxergar as coisas de uma maneira diferente. Tudo isso através de mim e dos meus convidados. Então, já faz o seguinte, se você tá me assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Já deixa o seu like, que esse papo vai ser muito incrível. E no final, deixa o seu comentário. Eu quero saber qual foi a ficha que caiu, a chave que virou pra você. E se você está me ouvindo pelas plataformas de áudio, principalmente o Spotify, por favor, siga o nosso perfil, avalie com 5 estrelinhas que a sua brother merece. Bom, como eu falei, eu tento trazer informação e inspiração pra vocês através dos meus convidados, vocês sabem. E dessa vez não vai ser diferente, só que assim, olha que doido, né? Eu tô aqui como sua brother, eu tenho outros trabalhos, vocês sabem que eu sou apresentadora na Band, sou apresentadora da Porsche Cup. E a Porsche Cup é um ambiente muito masculino e que me dá a oportunidade de conhecer vários homens que se tornam brothers e que têm histórias muito interessantes. E no meio das temporadas aí, de uma corrida e outra, eu conheci o Daniel Correia, que é o meu convidado de hoje, que tem 36 anos. E o Dani, além de ser empreendedor na área de tecnologia, ele é piloto da Porsche Cup, mas ele tem uma história pessoal de vida na área conjugal que é muito legal trazer pra vocês. É uma história de superação, não foi fácil que ele passou. Então eu falei, Dani, a gente precisa bater esse papo, a gente tava ensaiando há bastante tempo. E finalmente, diretamente de Goiânia, Daniel Correia está aqui. Dani, seja muito bem-vindo. Eu tô muito feliz de você estar aqui, que a gente vai trocar essa ideia de brother aqui de uma maneira super solta, à vontade. Seja bem-vindo. Super obrigado pelo convite, de verdade. Me deu muita sorte a entrevista que a gente fez em Goiânia, porque eu ganhei, né? Foi bem legal. Aí, ó. Que os outros pilotos não escutem isso, né? Porque senão vai falar, eu quero que você me entreviste toda vez. É verdade, Dani, é verdade. Mas obrigado. toda vez que eu tô ali entrevistando, eu tento levar boas energias, né? Sempre. Trouxe bastante. Essa que é a ideia. É bom ganhar em casa também. É mais gostoso ainda. Dani, a gente se conheceu na Porsche Cup, por acaso. E aí, foi muito louco, porque assim, eu tava no meio da transmissão, a primeira vez que eu soube da história do Dani. Eu tava no meio da transmissão, aí eu ouvi o nosso narrador e o Thiago Mendonça, comentarista, não lembro se era o Luke ou se era o Ivan, acho que era o Luke na época ainda. E o Thiago veio com informação, contando uns trechos da história do Daniel, de superação e tal. Eu falei, cara, eu não sabia que esse cara tinha passado por isso. E aí, depois nos bastidores, eu fui conversar com ele. E, brother, a gente vai falar de superação. A gente vai falar de superação e de como você ultrapassa o luto de perder o amor da sua vida. Acho que é mais ou menos isso. Então, Dani, já te agradeço por você querer falar sobre isso abertamente, né? Eu vou aí cutucar um pouco dentro do seu coração, puxar algumas coisas, porque tem outros brothers que passam por isso. E não foi fácil que você viveu. Então, queria muito que você compartilhasse. Antes de tudo, me conta um pouco da tua história amorosa, assim, até você conhecer a Estela. Como é que começou essa história de amor de vocês? Até eu conhecer a Estela, eu a conheci em 2008. Antes disso, eu já havia me relacionado 2 anos e meio com uma pessoa e 8 anos com outra. Então, sempre fui pra namorar bastante tempo, sabe? Mas tive um dessabor no relacionamento de 2 anos e meio. Tá. Quando eu morava em Fortaleza, fazia faculdade lá. E, pra quem não sabe, eu moro em Goiânia, mas eu nasci em Imperatriz, Maranhão. Eu sou do Maranhão. Eu não sabia. Verdade, a Estela também. E aí, o que aconteceu? Meu pai sempre morou em Imperatriz. Eu lá com o coração machucado, cheguei e falei, pai, preciso passar um tempo aí, que aqui em Fortaleza não consigo ficar, não. Aí fui pra Imperatriz, cheguei lá em época comemorativa, que é sempre mês de julho. Tem muita agropecuária lá, então tem bastante coisa. E eu virei para um amigo que estudou comigo. Falei assim, Segundinho, quem que é a mulher aqui na cidade
mais inacessível, mais bacana, mais Cobiçada. cobiçada. Aí ele falou uns 3 nomes, eu falei assim, a Estela, é essa que eu quero. E aí comecei na época do Orkut, eu comecei a seguir, não sei se fala seguir no Orkut. Era assim, adicionar como amigos, era uma coisa assim, Aí comecei a conversar com ela no Orkut. Que daí naquela época não era direct, né? Era depoimento. Não era? Isso. Você mandava testemunhal e aí só a pessoa Isso. conseguia ver. Aí ela aceitava e ia pra página, não ia. Coisa doida. Exato. Não, então foi assim, tipo… Cara, até uma parada meio de filme, assim, né? Tipo, quem é? Aí abre, é ela. Aí você fala, vou como foco, o meu objetivo é esse. Sim. E aí vocês começaram a conversar. Aí a gente começou a conversar no mês de junho. Tem umas histórias muito legais, cara, que assim… Fica parecendo que depois de que tudo passou, parece que eu fiz um roteiro. Mas eu tenho como provar através dos meus amigos que não é roteiro. Mas sim, a gente começou a conversar. E começando a conversar, a gente trouxe algumas características que nós tínhamos. Ela estudava uma série acima do que eu estudava na mesma escola. E aí, conversa vai, conversa vem, a gente marcou de encontrar e tudo mais. E a gente saiu para jantar. E no jantar, olha o que aconteceu. Ela sentou comigo e falou assim, olha, eu vi que você está interessado em mim, eu também estou em você, mas eu preciso te contar uma coisa. Eu já sabia, porque eu já tinha… Cidade pequena a gente sabe tudo, né? Sim. Mas eu preciso te contar uma coisa. Eu falei, o quê? Olha, eu tenho lúpus. Lúpus é uma doença sistêmica. E aí eu tinha feito meu dever de casa, eu já tinha estudado o que era lúpus. Aí completei o que ela ia falar. Não, eu super entendo o que é lúpus e tal. No primeiro jantar. E aí, a gente jantando lá. E pós-jantar, a gente ainda não tinha ficado. Quando eu saí do jantar, eu peguei meu telefone, não satisfeito. Liguei pra minha mãe e falei exatamente assim. Mãe, ela estava em Fortaleza. Mãe, conheci a mulher que eu devo casar. Eu vou ter uma filha, mas eu vou ser viúvo. Isso vai acontecer em 10 anos. Ela, menino, você tá doido? Você tá brincando, Dani? Juro por Deus. Não. Falei desse jeito. Vocês não tinham nem ficado. Não. E você já tinha isso… E eu já tinha isso claro na minha cabeça. E já tinha inclusive o nome da minha filha, Luna. Bizarro. E aí, falei isso pra minha mãe, ela falou, você tá louco? Não… Como assim? Quem que é? E não sei o quê, não sei o quê. Aí desliguei o telefone, liguei pro meu pai, que estava em São Luís. E eu tava em Imperatriz sozinha. Falei a mesma coisa. Eu falei, meu filho, você bebeu? Porque eu comecei a beber pós falecimento da Estela. Tá. Até então eu nunca bebia. Eu falei, não, pai, por quê? Você tá louco? Eu falei, não, eu senti. Tô ligando só pra informar, porque é algo que eu senti e que eu acho que eu devia compartilhar. Então foi assim. E cara, e mesmo assim, mesmo tipo… Vindo claro na sua cabeça que a história poderia se desenrolar assim, que você tinha um sentimento dentro de você, eu acredito muito nessas coisas de intuição e esse sentido. Você quis enfrentar e falar, vou viver essa história, mesmo sabendo que eu não vou ter essa mulher, de repente, pro resto da minha vida, e que isso pode acontecer, e que essa doença pode ser um risco de eu não conseguir ter o amor da minha vida pra sempre? Mas você nem chegou a pensar nisso? Você falou, só vou… Não dá pra pensar nisso, eu não pensei nisso. Mas o que eu penso hoje em dia é que é o seguinte… Que todo e qualquer tipo de amor, ele não pode ser um amor egoísta, porque nós seres humanos, a gente pensa que pra amar alguém, a gente precisa estar fisicamente, presencialmente. E não é verdade, você tá dentro de você, tá na tua cabeça, no teu coração. Então talvez eu não conseguiria expressar isso na época, mas agora eu consigo externalizar. Que massa! Obrigada, Dani, por esse depoimento. Né? Não, eu acho animal esse espaço… Aqui é exatamente pra isso. Eu trago homens que estão muito bem resolvidos com o que sentem, que falam abertamente sobre seus sentimentos. E você é um cara que vai inspirar nesse papo. Então, brother, fica até o final. Porque o Dani tem uma história de carreira também, no mundo do empreendedorismo, de altos e baixos. Ganhou muita grana, perdeu muita grana, depois subiu de novo. E você já vai falar um pouco disso. Mas antes ainda eu quero aprofundar nessa linha cronológica da história com a Estela. Aí vocês começaram a namorar. Você avisou seus pais, tipo, esse é o cenário. Você nem tinha ficado com ela. Não. Aí vocês começaram a ficar e você ficou perdidamente apaixonado. Não. Sabe aquela paixão superficial que normalmente você tem quando não conhece a pessoa ou quando conhece a pessoa numa festa, talvez? Tá, porque você ainda tava sofrendo um pouco o luto do outro relacionamento. Você ainda tava um pouco machucado. Eu ainda tava um pouco machucado. Tá. Então, assim,
Não foi aquela paixão repentina, aquela coisa absurda. Mas foi um processo de construção e um processo de construção bem legal nesse sentido. Então, eu acho que a gente pulou da etapa da paixão pro amor direto. Porque teve esses condicionamentos, assim, foi bem diferente. E eu lembro de uma história que eu acho que é bem legal. Na época, um dos meus melhores amigos tinha uma banda bem famosa lá na região que tocava em bares e tudo mais. Ele é meu amigo desde a 2ª série, Daniel Marra. E aí, eu ainda não tinha ficado com ela, a gente já tava conversando há um mês e alguma coisa. Aí tem aquela música do L.S. Jack, Espírito Meu. Uhum. E aí eu super gostei daquela música e ela também tinha dito que gostava. E eu voltei de Fortaleza, eu já tinha ido embora, voltei de Fortaleza. E ela tinha avisado que ia sair com os amigos da faculdade dela, que ela tava formando em Direito. E aí eu cheguei para esse meu amigo, que os bares lá em Imperatriz são abertos, assim. Você consegue ver onde tá o palco e do lado de fora. Aí eu virei para ele e falei assim, aliás, para ela, e falei assim, olha, faz um favor para mim. Ela não sabia que eu estava em Imperatriz. Faz um favor para mim. Todas as vezes que você ouvir Espírito Meu, você me manda um SMS, que na época era SMS, 2008, né? Nossa, tô velho. Eu sou dessa época também, tamo junto. E CQ, Orkut, etc. E aí, Toda vez que você ouvir, me manda um SMS. Me manda um SMS. Aí ela falou, tá bom, só que ela não sabia que eu estava lá. E aí, o que foi legal? Cara, eu sou muito displicente, mudando só de assunto rapidão. Eu tinha que escrever um livro. Só que eu não sei como eu faço, eu não sei escrever, sei lá, alguém tinha que… Ghostwriter. É pra isso que eles existem. A gente fala sobre isso depois, te dou um help nisso. Mas sua história é muito foda. É porque eu não quero esquecer os detalhes, igual eu tô lembrando agora, sabe? Que bom, é muito então legal. Aí você vai poder assistir várias vezes o Sua Brother Podcast e lembrar dos detalhes. Mas escreve sim. E aí, eu havia combinado isso com ela e falei pra esse meu amigo, pro Daniel Mar, falei assim, Dani, que ele era vocal e guitarra. E aí falei assim, ó, eu vou chegar, ela não sabe, mas assim que você me ver do lado de fora do bar, qual que era o nome do bar? Não me recordo. Toca Espírito Meu. E aí, quando eu cheguei, ele me olhou, piscou pra mim, começou a tocar Espírito Meu, e você do só de olho LS Jack, nela. E eu prestando atenção nela. Eu lembro direitinho, é porque minha filha senta muito igual ela sentava, sabe? Com a coluna ereta assim. E aí, eu lembro direitinho dela pegar o celular na bolsa, mandar SMS pra mim, mandar SMS falando, olha, tá tocando a música, eu tô aqui e tal. Aí ela mandou o SMS, chegou, e na hora que o SMS chegou, parece cena de filme. Eu vim entrando assim, aí ela tava com os olhos abaixados, aí olhou, me viu e abriu o sorrisão. Aí eu vim andando assim, e aí não precisamos falar mais nada, a gente só beijou. Foi bem legal. Romântico muito você, hein? Ó, tá vendo? Dani, você é romântico mesmo. Eu acho que eu sou, sabia? Acho que eu sou romântico, sim. Eu acho. Sou bobo. Não posso beijar na boca, que eu apaixono. Assim que é bom, mas tá tudo certo. Sim. Ueba, até caiu o mic ali, quase. Ô Dani, beleza. Aí, você falou que foi uma construção. Sim. Mas você falou que não teve a paixão louca, mas pra mim, esse tipo de demonstração já é um negócio tipo, cara, sinto algo especial, tô querendo fazer algo especial. E eu acho que isso tava guardado dentro de você. Você queria realmente se doar pra alguém e viver algo mais… Tipo isso. mais intenso, assim. E aí, quanto tempo vocês ficaram juntos? Até o falecimento, 8 anos. 8 anos. Uhum. E quando a Luna veio? 2014. Tá. Nesse período, e aí é muito legal, acho que até você comentar, porque ela tinha uma doença que não tinha cura. Uhum. Então, às vezes tem brothers que convivem com pessoas, ou eles mesmos podem ter alguma doença que eles precisam conviver com ela. E a parceria é muito importante. Sim. Como foi essa convivência durante esses anos? Ela teve complicações, não teve? Como que era pra você? Teve. Ela teve 2 crises enquanto nós estávamos juntos. 3 crises, aliás, enquanto nós estávamos juntos. Mas sabe o que é bizarro, Rê? É que eu penso o seguinte.
eu não sei da onde que eu tirava isso que eu vou contar agora e nem por que eu fazia isso, porque não era de caso pensado. Todas as vezes que ela entrava em crise, ela tinha que tomar corticoide e ela ficava muito deformada. Depois você olha uma foto dela, ela era linda e ficava muito deformada, efeito, cabelo né? caía e tudo mais e tal. E eu não via isso. Eu não via. E aí, o reumatologista dela explicava que lúpus sistêmico, que é o caso dela, é como se fosse assim: amor em excesso ativa o lúpus e a falta dele também ativa o lúpus. Então é como se ela precisasse ficar ali num limiar, sabe? Ficar padrão. E isso ficou ecoando na minha cabeça. Então a primeira vez que ela entrou em crise enquanto nós estávamos juntos foi por ansiedade do nosso casamento. A gente casou em 2011, dia 3 de setembro de 2011. E aí ela entrou em crise em janeiro de 2011, porque os pais dela sempre quiseram fazer uma festa de casamento, ela era a princesinha da família, etc. E aí ela entrou em crise. E ela estava muito triste, muito chateada, porque talvez a gente ia ter que cancelar o casamento por conta dos corticoides, né? E aí ela tomando corticoide e tudo mais. E aí eu lembro de eu perguntar para o médico dela, falei assim, por que pode ter desencadeado a crise? Ele falou, olha, pode ser a ansiedade, pode ser, né? Não tem como, é uma doença autoimune, não tem como afirmar. Eu falei assim, então quer dizer que ela está se sentindo pressionada talvez, ansiosa, e entrou em crise? Aí ele, algo assim. Eu falei, tá bom, ela pode viajar? Aí ele falou assim, pode, tá tomando a medicação, não tem mais o que fazer, pode tomar. E aí eu tinha um dinheirinho guardado, eu quis fazer diferente. Aí eu virei pra ela, tanto que a gente tem bem pouca foto dessa época, virei pra ela e falei assim, arruma suas malas. Aí ela, por quê? Eu tô em crise. Arruma suas malas que a gente vai casar em setembro. Ela, por quê? Eu falei, acabei de comprar passagem, a gente vai pros Estados Unidos, a gente vai passar 2 semanas viajando lá e só arruma. Aí ela arrumou, tem um exame que faz, eu acho que chama FAM, para saber se o lúpus está ativo ou não. Ela fez o exame antes, o lúpus estava ativo, estava tomando medicamento e tudo mais. A gente viajou e foi uma viagem excelente, maravilhosa. Eu quis que ela tivesse sensações que trouxesse somente paz, felicidade, sem tensão, sem ninguém perturbando o negócio de casamento, experimentar vestido, essas coisas. E aí, quando a gente voltou, ela fez novamente o exame, o lúpus estava remisso, e ela começou a desinchar e casou linda do jeito que ela queria. Cara, que parceria da tua parte, né? Cara, era de entender, muito. de conversar com o médico, de entender o que ela precisava naquele momento, de conseguir proporcionar isso e ver o resultado ali imediato, né? Que era exatamente isso que precisava pra ela diminuir a ansiedade. A gente tinha uma parceria muito… mas era muita parceria, assim, o que eu tinha com ela. E eu não sei explicar a conexão. Talvez a conexão seja pela condição do que a gente sabia que ia viver juntos. Não sei explicar. Eu não acredito no acaso, Dani. Eu também não. Eu não, até independente de religião, enfim, mas eu acredito muito em energia, eu acredito que a gente vem aqui ver uma história, nada, absolutamente nada por acaso, então já era pra ser assim, né? E pra você estar aqui inspirando e contando essa história linda de vocês, em algum momento, né? Porque eu sei que você também passou por algumas dificuldades na tua carreira, na tua vida financeira também, da empresa, no empreendedorismo. Nessa fase, como você estava? Porque você falou que tinha guardado dinheirinho, consegui proporcionar essa viagem, mas que momento que você estava? Porque ao mesmo tempo, tipo, você foi parceiro com ela, mas ela também deve ter sido parceira com você em vários momentos. Total. Então conta isso, assim, porque… Eu sempre tive muito veia empreendedora, sabe? Eu fiz a faculdade até o último semestre, mas não cheguei a formar. Achei que a faculdade de administração, para mim, não era algo que iria me sustentar. Eu super sou polêmico quando eu falo disso, porque eu conheço pessoas que nem… entre aspas, educados nos moldes da sociedade são extremamente sábios. Então eu vejo o ser bem-sucedido de uma forma um pouco diferente, claro, fazendo aí um adendo a profissões específicas, como advocacia, médico, odontólogo, etc.
Sim, que daí você tem que ter um conhecimento técnico, Exato, né? Mas a gente fala muito técnico. que essa questão da inteligência emocional, né, te traz muito poder de realização. Então tem Exato. pessoas que não têm a capacidade técnica, mas, por exemplo, para você empreender, se você tem inteligência emocional, agarra o cara e fala, não, eu acredito, eu vou fazer acontecer. E vai, você consegue liderar. E a gente vê grandes empresários nesse cenário, liderando equipes gigantescas, com redes enormes. Liderança. E exatamente pelo que o cara acredita e não necessariamente pelo que ele sabe só. E aí ele monta um time de pessoas com técnica que vão fazer que vai fazer o negócio acontecer. Então, eu também vejo por esse lado. Sim. E aí, eu sempre tive muita pressa. Eu me recordo que assim que eu comecei a namorar a Estela, acho que eu tinha 21 para 22 anos, a gente foi para uma praia. E, de novo, liguei pro meu pai e pra minha mãe. Eu não sei por que eu faço isso. Já a gente vai descrever. Hoje em dia não mais, mas na época eu fazia isso. Talvez pra buscar um apoio, não sei. E aí, eu vi… A gente tava fazendo tipo um passeio de quadriciclo. Eu, a Estela, a família dela. Lá no Maranhão. Os Lençóis Maranhenses, inclusive, se você não conhece. Não conheço, vá conhecer. Dani, preciso. Fala com o Nelsinho. Fala com o Nelsinho Piquet. A gente vai chegar aí, que conhece tudo e manja tudo pra nos receber. Sim, sim. E aí, a gente foi fazer esse passeio lá de quadriciclo e tudo mais. Começou a chover e eu vi, inclusive, um amigo também, que é amigo do Nelsinho lá do Maranhão. Eu vi eu vi esse cara pousando o helicóptero, um helicóptero na época, um Robson 44, nas dunas e buscando a namorada dele, que tava no passeio de quadriciclo. Aí eu olhei aquilo, olhei aquele frio que eu tava passando, vontade de chegar logo no hotel. Falei, caraca, ter helicóptero é legal. Quero também. Aí cheguei no hotel, liguei de novo pro meu pai e pra minha mãe, e meu pai ficou bravo comigo esse dia. Eu falei assim, pai, é o seguinte, decidi uma coisa. Ele, o quê? Eu vou ter um helicóptero antes dos 30 e vou ser milionário antes dos 30. Aí ele, você tá louco? Eu falei, não, eu quero ter um helicóptero e eu vou ter um helicóptero antes do 30. Aí ele, tá bom, me diz como. Não sei ainda, vou te dizer depois. Aí liguei pra minha mãe, falei a mesma coisa. Aí minha mãe sempre apoia tudo, até as loucuras. Ah, é, meu filho? Nossa, que bom, então tá, então vai. E aí, por que eu tô comentando isso? Porque eu acredito que quando você tem um foco, independente seja ele financeiro ou um foco de ter mais saúde, talvez, ou mais qualidade de vida. Ou até um relacionamento. Ou até um relacionamento. Muito brother aqui buscando isso, né? Eu acho que a premissa principal é querer fazer dar certo. E no caso da Estela, eu sempre tive muita pressa de fazer, mas talvez de queimar algumas etapas no sentido de proporcionar boas coisas. Então eu comecei a trabalhar muito, sempre tive muito coragem para empreender e comecei a fazer empreendimento. Trabalhava com meu pai até então. E a primeira startup que eu criei em 2012 para 2013, chamado Car for Sale, e eu vendi essa startup em 2015, a questão foi exatamente assim. Eu até contei essa história para ele esses dias, que corre com a gente lá, o Silvio de Barros. Adoro o Silvio de Barros, garoto de simpatia. Isso. O hang loose, cara chato. Ele é o cara. Tem que trazer ele aqui também. Será que ele vem? Com certeza. Ele Show. É o cara. Adoro o Silvão. E aí, eu contei essa história pra ele porque, na época, ele tava lá no iCarros, né? Ele era CEO do iCarros. Eu o conhecia da Lancer Cup, eu corri de Lancer Cup. E nessa época, acho que foi 2013 isso. Nessa época, eu virei pra Estela e falei assim, a gente tava casado já. Virei pra Estela e falei assim, é o seguinte, eu tenho um dinheiro só pra pagar as despesas do mês, mas eu precisava fazer esse vídeo que é um pitch de venda, pra mostrar, inclusive, pro Silvio de Barros. Aí ela falou assim, deixa eu te falar um negócio. Se for preciso, a gente pede dinheiro emprestado, eu moro com você debaixo da ponte, eu faço qualquer coisa. Executa a tua ideia. Não deixa de executar a tua ideia por receio de que a gente vá passar necessidade. Executa a tua ideia. Aí não paguei o aluguel aquele mês, investi no vídeo,
fiz o vídeo, eu tenho até ele no celular até hoje. Vim para São Paulo, apresentei para o Silvio de Barros. Isso em que ano exatamente, Dani? Eu não me recordo se foi 2012, mas eu imagino que tenha sido 2012. Tá. Apresentei para o Silvio de Barros, ele gostou. E como todo um bom empreendedor, ele fez o papel que ele precisava fazer no sentido assim, legal, é uma ideia, é um conceito, mas volte, execute e venha para cá. Então nessas idas e vindas eu perturbei o Silvio em 3 anos diferentes, até eu conseguir vender a operação e graças a ele, eu até agradeci ele esses dias lá em Goiânia, porque ele me instigava a executar a questão, né? Então, era esse tipo de parceria. Ela falava, cara, eu super confio no que você é e no que você consegue fazer. E até então eu estava empreendendo, trabalhando com o meu pai. Mas ela sempre acreditou muito na minha capacidade, no meu potencial, até mais que eu, para falar a verdade. E aí, ela que te ajudou a dar um empurrão de você, tipo, sair do business com seu pai e falar, vou fazer meu negócio sozinho. Nesse momento não, porque aí o que aconteceu? Meu pai tinha uma concessionária no qual eu trabalhava lá, em Imperatriz, era uma concessionária da Mitsubishi. E eu sempre fui muito empreendedor. Eu acho que do meu período inteiro de faculdade, só teve uma coisa que no primeiro dia de aula, o professor falou que eu absorvi, eu não lembro de mais nada. Ele só falou assim, todas as vezes que você for fazer alguma coisa, quebre paradigmas. E eu fiquei com isso na cabeça. Então, tudo que eu não quero fazer mais do mesmo. Não vou fazer um normalzinho, eu quero… Quebre paradigmas. Disruptivo. Exato. Então, todas as vezes que eu ia fazer alguma ação de marketing lá na concessionária do meu pai, eu fazia umas loucuras que davam certo. Tipo, colocar o carro de cabeça para baixo, no meio da rua, para as pessoas passarem e entenderem como índice de percepção visual e lerem o que estava escrito ali embaixo do carro. Eu fiz um rodeio e coloquei um Lancer Evolution no meio do rodeio dando cavalo de pau. Montei uma pista da Mitsubishi para fazer competição de carro com outras marcas. Nossa, ainda bem que já não temos mais, que a montadora ficava louca com as minhas coisas. Mas, o que aconteceu? Eu vendia muito. E trabalhando com meu pai. E aí, meu pai foi… E assim, você deve ter visto lá na Corrida de Goiânia. Hoje eu tenho uma excelente relação com meu pai. A gente se ama demais, demais, demais. A gente aprendeu a se respeitar, mas na época eu muito novo. E ele também aprendendo a ser pai, fazendo esse processo de sucessão. A gente se bicava valendo mesmo. E aí, nessa condição… a gente se desentendeu na concessionária. Falei, pai, se o senhor for fazer dessa forma que o senhor quer, eu vou sair. Eu não vou ficar. Não. E aí vem aquela parte, antes eu não entendia, hoje eu entendo. E aí os brothers vão entender isso que eu vou falar agora. E eu sugiro até que tomem nota, tá? Gente… Aquela é sua câmera ali, se quiser mandar o recado direto. Gente, toma nota nisso aqui, porque eu aprendi na dor. Vocês não precisavam aprender na dor. A parada é a seguinte: intimidade subiu, credibilidade desceu. Sabe o que eu quero dizer com isso? Manda. É exatamente esse o motivo porque todas as pessoas próximas a você acabam por não te apoiar naquilo que você gostaria de ser apoiado. Elas não querem, as pessoas que te amam não querem que você sinta dor. Então, a intimidade sobe, seus amigos, sua mulher, sua filha, seu pai, sua mãe. Você tem intimidade. A credibilidade desce. Porque, como um senso de proteção, eles acabam por não acreditar que você consegue executar. E com meu pai não foi diferente. Eu falava que queria fazer bastante coisa. E ele, tá, só que você quer fazer, você ainda não fez. Isso também, Dani, eu vejo, e troco muito com os brothers, é um pouco também da lente que eles têm, né? Os nossos pais vêm de uma outra geração. Então, a gente já vem com essa cabeça mais criativa, disruptiva. E aí, quando a gente vem com essas ideias, eles estão presos ali no tradicional através das crenças deles, né? Então, tipo, nossa, como é que você quer fazer um negócio tão diferente assim? Não, isso aqui não funciona. O que funciona é isso, né? Então, eles não vieram de uma geração tipo, vamos criar, inovar e tudo mais. Então, como ele acha que pra ele é um negócio muito fora da casinha,
Ele tem medo que você tente se arriscar e quebre a cara. E é Exato. muito nesse sentimento de proteção, né? Por isso que eu digo, intimidade subiu, credibilidade desceu. E quando as coisas começaram a mudar na minha vida, e eu falo isso abertamente, foi… Não ouço mais, desde essa época, nem meu pai, nem minha mãe, nem ninguém que seja próximos a mim. Não ouço, simplesmente não ouço. Principalmente pra essa parte de negócios, né? Principalmente pra parte de Especialmente pra negócio. essa parte. E existe, eu posso fazer essa explicação depois, existe várias motivações do porquê. Mas no caso do meu pai, para que eu não fuja do assunto, foi exatamente isso. Eu tinha uma opinião do que fazer, ele não queria fazer. E como meu pai é um cara muito bem sucedido, ele falava, olha, você quer fazer, você ainda não fez. Então eu tenho experiência, e aí ele me dava umas trucadas que foi a melhor coisa que ele fez na minha vida, porque me desafiava, eu ficava louco. Ele falava assim, eu tenho experiência, cara. Eu saí do nada, olha o tanto de coisa que eu tenho. E você? Desculpa, mas você é só filho de pai rico, você não fez nada até agora. Aquilo doía em algum lugar ali, né? O quê? Dani? Tá louco. Nessa época, eu lia 5 livros de autoconhecimento por mês. Eu não fazia nada, não sei estudar, mas a minha tese era a seguinte, eu queria me conhecer para eu saber o que fazer para com o outro. Inteligência emocional. Total. Então eu lia bastante. E não enxerga o outro caminho, tá, brother? Então, presta atenção, pesca aí. Porque ele tá contando a história dele como empresário e empreendedor, um cara que não para de crescer, que a empresa não para de crescer. Então, olha sobre o que ele tá falando. Olha um gancho que você pode pegar aqui, um ouro escondido aqui, que o cara se trabalhou. A parte interna, autoconhecimento. Eu preciso me entender pra saber como lidar com o outro. Pescou essa? Então já compartilha esse episódio que tem mais gente que precisa saber também. Boa. E aí você ficou trabalhando em cima disso, 5 livros por mês sobre 5 autoconhecimento. livros por mês sobre autoconhecimento. Vim para São Paulo, fiz curso. Infelizmente, hoje a metodologia coach, as pessoas enxergam de uma forma negativa. Porque tem muita gente que fez bobagem com a metodologia. É isso. E Dani, assim, eu já Mas sei é até o que legal. você vai falar. É legal pra caramba, É legal brother. pra caramba, Deixa eu te coach. falar uma coisa. Eu conheci também muito antes da galera banalizar. Muito antes de Sim. virar meme, sabe? Existem pessoas sérias, assim, pra todos os profissionais. Eu fui a 3ª turma no Brasil. Cara, era muito puro Que demais. de coaching, Que sabe? demais. E um cara que foi uma virada de chave na minha vida, que é o Paulo Vieira, eu adoro ele. Também gosto. Foi mesmo, tipo, a primeira vez que eu fiz o curso dele foi em 2013, eu tô doida pra trazer ele aqui, vou conseguir um espaço na agenda, prometo. O cara é fera. Então assim, como toda área, existem pessoas que são sérias, existem pessoas que não. Só que dentro do coaching, o que é o coach? É o cara que ele vai entender o momento que você tá e vai te levar pro o estado atual até o estado desejado. Isso através de técnica, de disciplina, de organização, de entender o que é prioridade, o que não é prioridade. E aí, Dani, vou até aproveitar que você entrou nesse gancho pra falar o seguinte. Você, por exemplo, que era um cara que provavelmente foi fazer coaching pra poder crescer e se desenvolver. Eu queria entender. O que rola muito de preconceito é assim, mas peraí, eu vou contratar esse coach já chegou aonde? O que esse cara já construiu? Então, rola muito isso no meio profissional de uma maneira geral, né? A gente quer basear as pessoas através dos resultados. Só que nem sempre a pessoa chegou lá. Às vezes ela vai ser a ferramenta que vai fazer você chegar lá. A questão é que ela, como o Caio Carneiro já falou aqui em outras entrevistas, uma pessoa que tem um conhecimento técnico a mais que você, ela reduz o teu tempo. Você tá comprando o tempo Curva do dela. aprendizado. Exatamente. Ela estudou 5, 6, 7 anos o que você não estudou. E você traz ela pra te fazer crescer. Então, eu quis fazer essa pausa, interrompi o Dani só pra fazer essa introdução. Complementar isso? Manda ver. Gente, e tem uma coisa que é falta de humildade. Você não ouvir as pessoas, porque assim, tudo bem. Por que que você… O que que você fez, né? Normalmente perguntam pros coaches. Gente, tem gente que não nasceu pra ser rei, mas pra ser conselheiro do rei. Quem é mais importante? Então, o cara não precisa executar, ele só precisa ter boa índole, e aquele que recebe a informação ter discernimento e humildade para falar assim, isso serve, isso não serve. Só que, enfim, por algum motivo isso virou depreciativo, mas eu super gosto da metodologia. Eu também. Quando eu fiz, era algo muito puro e eu adorei. Então eu fiz os 3 níveis de coaching e fui fazer depois linguagem corporal, transe conversacional, programação neurolinguística, porque eu entrei numa pira do seguinte… E, de novo, graças ao meu pai. Eu vou contar o que meu pai fez comigo
e vocês vão ver fotos minhas na internet, é o meu maior ídolo. E é o cara… E foi uma coisa que eu entendi o seguinte. Aquele teu maior inimigo, o teu maior filho da puta, é o que mais te faz crescer. É o que mais te desafia. Cara, é o que mais te desafia. Eu tinha ódio do que meu pai fazia comigo. Só que eu peguei aquilo como combustível e falava, gatão, agora você vai ver. E assim, hoje a gente tem um amor tão lindo um pelo outro, tão maravilhoso, que, cara, ele foi nas minhas corridas esse ano, Goiânia, São Paulo, é absurdo. Dentro do carro eu penso nele. Mas vamos voltar um pouquinho. Vamos. Porque assim, não é fácil você negar o que teu pai tá te falando. Teu pai te dando conselho e você falando, não, mas eu quero ir por outro caminho. Como que é seguir sozinho? Porque teve um lance até que ele chegou a te tirar da empresa. Eu vou contar isso agora. Então, e aí, da onde vem essa coragem, Dani, de você falar, cara, eu vou largar a empresa do meu pai, um império que ele já construiu, que já tá dando certo. Como que é seguir tendo coragem sem o apoio do pai? Bom, vamos lá. Por que eu expliquei que eu fiz coaching, programação neurolinguística, transconversacional e tudo? Porque eu entendi que o que as pessoas compram não é a tua técnica e nem a tua sabedoria, mas sim aquilo que você demonstra, sendo verdade ou não, para sociedade ou rede social. Então, quando eu optei por sair da empresa do meu pai, eu fiquei um tempo fora, eu recebi uma ligação de outro grupo de concessionárias que estava crescendo no Brasil, e esse grupo de concessionária falou assim, Daniel, é o seguinte, você é um cara que estava à frente da concessionária do seu pai, você teve grandes resultados, porque eu ganhei prêmios lá na Mitsubishi. E o ponto aí é o seguinte, a gente te quer, essa história é muito legal, a gente te quer pra… Ser concorrente do seu pai, basicamente. É tipo isso, a gente quer nomear você pra ser distribuidor e concessionário no Maranhão. Aí eu fiquei super lisonjeado com esse convite, só que eu não tinha dinheiro. Não tinha nada de dinheiro, tinha que pagar as despesas da minha casa. E nessa época eu dava curso de vendas, minha despesa por mês era R$6.000, eu dava 4 cursos no mês de R$2.000 a semana inteira em concessionárias da capital do Maranhão, sendo filho de quem eu sou lá no Maranhão, para poder conseguir bancar o meu custo de vida. Mas até aí, ok. E aí, eles me chamaram, eu não tinha grana, eu fiquei 1 ano implorando meu pai, fazendo pesquisa de mercado e mostrando, pai, entra comigo, me dá essa oportunidade, deixa eu tocar essa concessionária, vai ser foda, eles vão crescer, confia, tá aqui o que eles fizeram no outro lugar no mundo. Não, não, não. Só que todas as vezes que ele falava não, ele dizia para eu abandonar essa comunicação que eu tinha com a fábrica, com a montadora no caso. E eu não abandonava, eu ia levando no banho-maria. Tá. Ia levando no banho-maria. Até que os caras aqui em São Paulo me chamaram dia 19 de dezembro de 2012 ou 2013, me chamaram aqui em São Paulo e falaram assim, é o seguinte, você é o candidato, só que você tem que assinar esse termo de proposta aqui agora. Não dá mais pra gente protelar. Eu falei, tá bom. Assinei, voltei pra Imperatriz, mostrei pro meu pai o documento, acabei de assinar. Aí ele falou assim, é isso que você quer? Eu falei, pai, é isso que eu quero. E na época meu pai tinha uma holding patrimonial que tinha eu e minhas 2 irmãs. E ele falou assim, tá, então se é isso que você quer, eu vou te tirar de todas as empresas, porque você não vai utilizar o meu crédito para conseguir fazer alguma coisa. Até mesmo porque se der errado para você, se der algo errado para você, eu não quero que impacte as suas irmãs. Não foi isso que aconteceu, mas a sensação que eu tive foi isso, porque eu repliquei para ele, pai, o senhor tá me deserdando? Aí ele, bom, se você entender assim, estou. Se você for nesse caminho, você está deserdado e sem a empresa. Falei, tá bom, aonde eu assino? Aí ele já tava com todos os papéis prontos, me entregou, eu assinei todos os papéis. Te deu raiva nesse momento, Dani? Foi um murro na boca do estômago? Você ficou, decepcionado? O que passou na sua cabeça nesse momento? Eu fiquei com mais raiva da minha mãe, porque eu liguei pra ela pra pedir apoio. Aí minha mãe, muito calma, muito religiosa. Meu filho,
calma, não faz isso, é seu pai. Falei, mãe, meu pai me deserdou, tá maluca? Meu filho, não sei o quê. Eu falei, beleza. Ela meio que compactua com… É porque ela queria pôr panos quentes, né? É função de mãe, né? Normal. Normal, nada… Manter a paz ali dentro da casa. Manter a Qual paz. foi a sensação na hora que você terminou de assinar? Me deu um embrulho no estômago. Eu fiquei super embrulhado. E aí eu assinei esse documento dia 19 desse mês. Liguei aqui para São Paulo. Falei com o pessoal da fábrica dessa marca. Falei assim, vocês podem me receber que eu preciso assinar o contrato imediatamente de concessão. Olha, a gente pode. Aí eu liguei numa agência de turismo lá de Imperatriz e falei para a dona da agência, quanto tá a passagem para ir para São Paulo? 4.700 e alguma coisa. Eu falei, olha, eu não tô trabalhando mais com meu pai, eu não tenho essa grana, a empresa do meu pai não vai pagar, você parcela em 10 vezes? Quantos anos você tinha, Dani? Isso foi 2013. 20… 27, talvez? Tá. 26, 27. E aí liguei pra essa agência, você parcela em 10? Ai, Dani, parcela no cartão de crédito? Eu falei, então, não tem cartão de crédito com esse limite. Você parcela no boleto? Putz, Dani, tá bom, parcela no boleto. Aí parcelou no boleto. Veio correndo pra São Paulo. Vim correndo pra São Paulo. Aí cheguei correndo em São Paulo, lembrei de tudo aquilo lá do negócio do coach, linguagem conversacional, transacional e tudo. Preciso mostrar confiança e segurança Preciso pra esses mostrar caras confiança. abraçarem minha ideia aqui. Cara, peguei minha melhor roupa, paletó e tudo. Foi a partir daí que eu comecei a usar o cabelo penteado pra trás. E aí acostumei. Mas você acha que fazia diferença mesmo essa história do gel no cabelo? Faz toda a diferença, Rê. Sabe por quê? Porque os primeiros 10 segundos é quando a pessoa te julga, né? Então, a partir dessa época, eu comecei a usar o cabelo pra trás e nunca mais deixei. E hoje eu faço o inverso. Quando eu vou sentar com algum empresário, que eu sei que ele é mais velho e mais, talvez, tradicional, eu faço questão de moletom e camisa sem nenhuma estampa. Mas por que isso exatamente? Primeiro porque eu costumo brincar dizendo que eu, por trabalhar com tecnologia, eu tenho uma licença poética de andar desarrumado, por assim dizer. Então, esse é o primeiro ponto. E segundo, porque eu acho legal o cara me julgar mesmo. Eu acho legal, porque ele acaba vendo o seguinte, a mensagem que talvez eu queira enviar é, cara, eu sou competente independente de como eu me visto. Perfeito. E aí me conta como é que foi essa primeira fase que você viveu empreendendo, Dani. Sim, e aí, na ocasião, eu me arrumei, coloquei melhor roupa, comprei a passagem lá, parcelado, cheguei aqui em São Paulo, fui pra fábrica dessa empresa, o escritório deles que fica lá em Moema, e cheguei e eu já tava assim, no porte, como diz, né, fazendo a pose, e eu lembro direitinho, eu tinha R$619 no bolso. E aí eu virei e falei assim, olha, eu vim aqui para assinar o contrato, só que o seguinte, eu quero ser o concessionário exclusivo Hyundai no Maranhão, que era a bandeira da Hyundai Caoa na época. E aí os caras viraram e falaram assim, olha, isso não é possível. Falei, então eu não quero, se vocês me chamaram, se vocês me convidaram, é porque eu trago resultado e vocês precisam do meu resultado. E lá, fazendo a pose com R$619 no bolso, né? Fazendo o carão. E aí os caras falaram, não pode ser exclusivo, não pode ser exclusivo. Eu falei, então eu não quero. Então, com licença, vou sair. Não, peraí que a gente vai dar um jeito. Aí subiram, falaram com o CEO lá, desceram e falaram, olha, a gente consegue te deixar como exclusivo no Maranhão, porque na verdade, o que meu íntimo queria era, eu não quero que eles aceitem. Porque aí eu tinha como sair, né? Mas aí eles aceitaram, falaram, tá bom. Só que como condição, Daniel, você precisa comprar 7 milhões de carro. Eu falei, tá. Então eu preciso comprar 7 milhões em carro? Ele, sim. Aí eu respirei fundo, mantive o personagem e falei, tudo bem, eu compro, fatura no meu nome, pessoa física aí, só que eu quero sair daqui com um contrato assinado agora. Agora não tem jeito, então eu não quero. Também não quero. Aí tá, vamos falar com o CEO e tal. Passa meia hora, entra dentro da salinha que a gente tava, o CEO que assinava pelo contrato, um cara do cartório,
que faz o reconhecimento de firma. Abri minha firma ali, assinei o contrato com todos os termos, li rapidamente, assinei, pá. Aí passa um pouquinho, eles vieram com uma fatura de 6 milhões, 900 e alguma coisa. Aí ele virou e falou assim, e aí, como você vai pagar? Eu falei, vou tirar meu dinheiro da aplicação. Não tinha nem aplicação, não tinha... Você não tinha dinheiro pra passagem pra São Paulo, cara. Eu tinha R$619. Eu tinha uma diária de hotel e comida só. Resume pra mim, que milagre que você fez, que mágica que você fez, como que você saiu E aí eu dessa? saí de lá com o contrato assinado, debaixo do braço, com os meus R$619. Fui na Avenida Paulista, ali na Consolação. Fui descendo e batendo na porta de cada um dos grandes bancos que tem lá. E meu discurso era o seguinte. Oi, tudo bem? Meu nome é fulano de tal, Daniel Correia. Eu sou concessionário exclusivo no Maranhão. Tá aqui o contrato. Tenho 7 milhões de carros para pagar. Se você quiser ser meu parceiro, tá aqui. Falei com 5 bancos. Um dos 5 aceitaram e pediram garantia imobiliária. E eu não tinha. Meu pai também não queria me dar. Aí eu fui, estudei o modelo de negócio, como funcionava nos Estados Unidos. Vi que isso era li o contrato e vi que isso era um excesso de garantia, que eles podiam fazer alienação fiduciária nos carros. Truquei os caras, demorou 43 dias. O banco analisou e falou assim: então tá, a gente vai pagar a fábrica e vai te dar os carros alienados. E aí, eles me dando os carros alienados, eu vendia e baixava o gravame lá junto do banco. Resumo, isso aconteceu, um belo dia eu tô dormindo, 7 horas da manhã meu pai me liga, me xinga e fala assim: por que que tem 24 carretas com 60 carros aqui na frente da concessionária de onde ele tinha? Eu falei, pai, é porque tem um terreno baldio ali do lado e eu mandei descarregar e ele falou assim, você tá louco? Como é que você fez isso? Você vai quebrar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, não, pai, agora é a parte fácil, vender. Porque isso eu sei fazer. O difícil já passou. Me deixa dormir. Vem pra cá agora. Enfim, montei uma barraquinha lá, uma tendinha. Os 60 carros desceram. Comecei a vender. E o resumo é que em um ano eu construí 3 concessionárias e 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses, eu tava com 7 concessionárias já. Caceta, Dani. E aí, beleza. Começou a empreender, dando tudo certo. Sim, aí, putz, fiquei muito bem. Comprei cobertura, carro importado. O helicóptero veio nessa primeira vez? Mas na hora, Na como parte hora. do pagamento. Foi a primeira coisa que eu comprei. Antes dos 30. Antes dos 30. Como você tinha 29. planejado. Tinha Animal. 28 para 29. E deu tudo certo e tudo mais. Aí eu vendi 50% do grupo de concessionárias para um sócio. Uhum. E aí esse sócio não foi assertivo, assim, me lesou bastante. A gente até tem um processo rolando até hoje. E aí eu quebrei, perdi tudo. Foi por causa dessa venda, por causa desse sócio que você quebrou. Nessa exato. época você tava com a Estela. Tava com a Estela. Casado, então, ou seja, você conheceu… Só pra fazer uma ordem cronológica. Vocês se conheceram, você começou, você ainda trabalhava com seu pai. Aham. Saiu da empresa do seu pai, começou a empreender, então você teve o pico, virou milionário, ela Isso. junto com você. Ela junto comigo. Quando você caiu, quando você quebrou, ela também tava junto com você. Junto comigo. Super parceira ali. Super parceira ali, sempre falando que eu iria reconquistar tudo de novo. Dani, quanto tempo durou esse pico de crescimento, assim? Entre você estourar, curtir um pouco isso e ter essa falência, essa Cara, queda? foi super rápido. Foi tipo 1 ano e meio. 1 ano e meio, estourando Caraca. 1 ano e 8 meses. O que você aprendeu sobre amizade? E sobre… Não sei Sobre se amizade, não. Mas ele era seu amigo? Ou ele era só seu Quem? sócio? O Não, cara que era deu só uma… meu sócio. Eu fechei. O que eu aprendi nesse momento foi que você não deve fazer sociedade somente por dinheiro. Você tem que fazer por índole também. Não dá pra você ser sócio de alguém que não tem os mesmos valores e os mesmos conceitos que o seu. E eu vou aproveitar, porque o brother que tá me assistindo, de repente, não é um empreendedor, não é um cara que é empresário. Mas eu falo isso até pra você que vai se associar a uma empresa. Onde você vai escolher trabalhar. Escolha não só pela oportunidade financeira que você vai ter, mas também pelos valores dessa empresa. Porque isso vai fazer total diferença. E aí foi por causa dessa venda que você teve essa queda. Aí eu vendi 50% da empresa pra ele. Ele, de uma forma… eu não quero utilizar termos pejorativos, mas… O
utilizar um bem brando, ele foi muito filho da puta. Adoro esses brothers. Não E quero aí- se pegar talvez, mas foi filho da Foi puta. filho da puta e Agiu de má fé mesmo. assim. agiu de foi, má Foi fé. com intenção. Agiu de má fé, é uma pessoa que, enfim… Na época, eu tive bastante problema. E quando eu digo que eu quebrei, eu quebrei mesmo. A ponto de, tipo, eu lembro de uma vez que eu fui pro cinema com a Estela, com a minha irmã e com o namorado dela na época. Eu não tinha… O filme tava lotado, eu tinha R$40. Meu pai me ajudava, ele bancava minhas despesas por mês na minha casa e tal. E eu perdi tudo. Aí o filme tava lotado. Aí minha irmã, esse meu ex-cunhado, virou e falou assim: vamos comer, vamos ali num, sei lá, num Outback. Falei, cara, não tenho grana. Dani, só pra… Nesse padrão. Eu queria só pro brother tentar entender aí do outro lado, né? Tipo, pô, você acendeu, virou milionário. Como que é quebrar? Você sai vendendo as coisas? Como é que foi essa dinâmica Você de, sai… tipo… De um dia pra noite, você tem a notícia, tipo, vou ter que vender tudo, acabou. Como é isso? Eu… Acho que ninguém conta, de fato, como que é quebrar. Porque depois você acendeu de novo, mas conta como foi isso. Cara, quebrar financeiramente é até ok quando comparado ao impacto que você tem psicologicamente. Tá. Tá? Porque você começa a culpar terceiros. Então, a primeira coisa que eu fazia bastante era culpava meu ex-sócio pela situação que eu estava. Ele agiu de má fé? Agiu, mas ele só agiu de má fé porque eu dei oportunidade. Eu dei oportunidade pra ele agir de má fé. Onde você acha que foi a sua responsabilidade nisso? O que você faria diferente hoje? É Que porque, na brecha que você verdade, deixou? depois de muito trabalhar isso, a brecha que eu deixei foi o seguinte. Como eu sempre trabalhei para ter a admiração do meu pai, e esse ex-sócio era mais velho, eu acabei trazendo esse senso paternal para dentro do negócio. Então eu queria também que este sócio que era mais velho, que tinha um filho da minha idade, me admirasse. E aí ele enxergou isso como uma oportunidade. Baixei a guarda e me fudi pra caramba. Cara, que foda. Brother, vamos fazer uma pausa, porque vocês sabem do que eu falo. Sabem o quanto eu acredito. Quanto eu digo pra vocês que a gente repete padrões de comportamento e que muitas lacunas que ficaram da nossa infância, elas vão aparecer mais pra frente. Olha o que o Dani tá contando, né? Ele veio aqui pra mais contar a história dele com a Estela, mas ele tem muita bagagem de toda essa parte de negócios, dessa experiência vasta de virar milionário, de quebrar e de virar milionário de novo, enfim. Então aproveitem isso. Olha que maluco. Essa lacuna emocional que ele teve em relação ao pai dele, ele tentou buscar no outra pessoa. sócio, entendeu? Isso. Ele ficou buscando isso. E é o que eu falo pra vocês. Inconsciente, tá? É inconsciente, exatamente. É. Isso vocês têm que ter na cabeça de vocês. É inconsciente. Então, isso acontece numa sociedade, isso acontece numa amizade, isso acontece dentro de um relacionamento. Isso. Então, quando você não tem uma relação legal com seus pais, às vezes você vai tentar buscar na parceira aquilo que tá te faltando. Então, olha que massa, Dani, que você tem essa consciência. Que quando aconteceu tudo isso, você falou, putz, agora eu entendi a brecha que eu deixei. Porque eu culpava esse ex-sócio. Na verdade, a culpa não era dele. Fui eu quem trouxe expectativa. O teu menino mimado, menino mimado não, o teu menino ferido Isso. tava querendo atenção e aí ali, tipo, é como se você meio que deixou o cara fazer o que ele queria, não teve um olhar mesmo de tipo, pô, isso aqui é uma sociedade, uma empresa. Você vê ele como mais velho e botou ele nesse lugar um pouco mais alto. Eu coloquei no pedestal, que era o Pedestal. lugar do meu pai, e que na época eu estava muito magoado e ferido. Por Exato. ter, entre aspas, sido deserdado. Tá. E aí aconteceu isso tudo, e cara, a ponto de ir pro cinema e comer alguma coisa, eu comecei a chorar, a gente tava no shopping, eu virei pra Estela e falei assim, eu não quero mais isso. Eu não tenho condição de te pagar um sanduíche. E ela parceira ali. E ela parceira ali, junto comigo. Só que qual é o ponto aí? É que, na ocasião, eu lembrei de uma coisa. Você sabe qual é a pior coisa que você pode fazer pelas pessoas? Dar dinheiro. Então, como eu sempre ganhei dinheiro muito cedo nessa ocasião, cara, eu achava que amor era dar dinheiro. Eu estragava as pessoas. Eu comprava a atenção das pessoas. E aí, nesse caso, eu sempre fui aquele que na reunião familiar, vai pagar a conta? Não, eu pago. Porque eu queria trazer o senso de agradecimento que o mundo, que Deus estava me dando para as pessoas. Eu queria que elas usufruíssem disso também. E aí eu aprendi que não é assim, porque quando você precisa,
né, nessa ocasião, foi quando eu aprendi isso, ninguém quis pagar um hambúrguer pra mim e pra minha esposa. Ninguém. Como é que você reuniu forças pra isso? Nessa época a Estela tava bem? A Estela tava bem nessa época e assim, eu fiquei muito recluso, quase não postava no Instagram, mas o que eu sabia era que o seguinte, tudo aquilo que eu havia conquistado no topo, eu podia usar de alguma forma. Então eu fiquei quietinho ali com a Estela e ligava pros amigos, inclusive amigos da Porsche, e chamava pra tomar café pra conversar, porque eu não tinha nada. Absolutamente nada. Só tinha onde morar e tudo mais. Padrão de vida mudou drasticamente, né? Cara, era uma Pra prisão. cima e pra baixo. Era uma prisão fodida, porque eu não tinha nada. Não tinha. Quem me conheceu na época sabe. E aí, o que começou a acontecer? Comecei a fazer isso e eu comecei a. Eu era, sim, arrogante. Por ter ganho dinheiro muito cedo, eu não sabia lidar com dinheiro. Então eu era arrogante, eu achava muito da hora ser piloto da Porsche e tudo mais. Eu acho que todo mundo passa por esse período, né? Aquele deslumbramento. Natural, Eu até de um cara jovem, 30 anos, né? Exato, menos de 30 anos. Menos de 30 anos. Falando, cara, olha onde eu cheguei. Sou foda pra caralho. E mais do que isso, né, Dani? Vem esse sentimento apoiado naquela coisa, pô, meu pai não acreditou em mim, eu consegui sozinho, então eu sou mais foda ainda. Tem aquela mágoa que é revertida, essa raiva na motivação pra fazer acontecer. Mas não se sustenta. Eu lembro de tipo assim, as pessoas me chamavam, vamos pra tal lugar. Eu respondi assim, dá pra pousar helicóptero? Eu só queria isso se fosse helicóptero. Mala, né? Mala pra Aquela caralho. resposta. Então. Dá pra pousar helicóptero, senão não vou. Senão eu não vou. Enfim, mas é uma fase. E de repente, você não tinha mais nada. De repente eu não tinha mais nada, absolutamente nada. E tive que começar do zero. E a Estela tava super bem, super minha parceira. E a gente junto, sem sair de casa. O que a gente fazia sexta e sábado era assistir filme. Que a gente alugava, DVD e tal. Na nossa casa não tinha cortina mais. Eu tinha cobertura, tinha tudo. E a Luna? Pequenininha, 2 anos. A Luna chegou… Pequenininha, 2 anos. Um pouco antes de você… Não, ela chegou junto. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, ela nasceu. Ela nasceu, tá. E nisso, na condição de saúde da Estela, tava tudo normal, bem, ela engravidar, normal. zero problema. Normal, zero problema. E aí… Antes disso, falando sobre empreendedorismo, porque isso faz muito sentido como empreendedor, a gente programou a Luna e eu estava entre aspas, fazendo o meu ramp-up. Eu estava subindo. Tá. E a gente programou para engravidar. E a Estela, como lúpica, ela tinha uma janela entre tomar remédio e parar de tomar o remédio para poder engravidar. Então ela tinha que engravidar numa janela de 3 meses. Tá. E aí a gente foi num reumatologista… E ele virou e falou assim, olha, o tratamento que ela tem que fazer aqui é um tratamento que vai queimar os óvulos dela. Ela não vai poder ter filho. Aí ela começou a chorar. Eu virei pra esse cara e falei assim, não, ela vai ter filho. Ele, como? Você tá discutindo comigo? O senhor é médico? Eu falei, não sou médico. Ele, então que bagagem você tem pra discutir comigo? Eu falei, quer saber por quê? A bagagem? Vou te dar a moral. E eu te garanto que ela vai ter um filho. Aí ele, por quê? Eu não entendo nada de medicina, mas eu entendo de gente. E por entender de gente, eu sei que você tá inseguro. Eu tô te vendo inseguro. Ele falou assim, mas não é possível. Eu falei, cara, não precisa falar mais nada. Você tá inseguro. Você não sabe o que você tá falando. Você só tem essa opção na sua cabeça. Tá errado. Aí ela ficou chorando, saímos de lá, viemos pra São Paulo. Outro profissional, passou o remédio certo, engravidou. Enfim. Aí você tava começando a crescer, a Luna nasceu… Aí a Luna nasceu e começou a cair e tudo mais. E eu comecei a fazer uma movimentação do seguinte. Eu entendia o que era dinheiro, porque eu tinha vivido isso. Mas eu não entendia o que era valor e riqueza. Aí eu comecei a tirar o foco do dinheiro e colocar o foco na família. Então eu aproveitava muito os momentos que eu tinha com a Luna. Tipo… tomar banho, de piscina, trocar fralda. Coisas simples, porque vocês não estavam tendo uma vida super luxuosa, Sim, então nas coisas simples você estava… Nas coisas simples, se apoiando. Super parceiro da minha esposa, e cozinhar em casa e tudo mais. Comecei a olhar e a enxergar que a verdadeira riqueza estava ali. E aí foi aonde eu fiquei pirado. Porque quando ela faleceu, perdeu o meu chão, a minha base. Então eu não sabia o que fazer. Eu não tinha dinheiro,
e também não tinha mais a esposa que era o meu sustentáculo ali no momento. Então isso… Quando foi esse momento, Dani? Queria que você me contasse com mais detalhes. Quando foi o falecimento dela? 14 de setembro de 2016. 14 de setembro. A gente tem um padrinho de casamento que é português e casou com uma holandesa. E aí eu peguei dinheiro emprestado com um amigo meu, porque eu queria muito ir nesse casamento. Fui no casamento do João, ela foi no casamento do João. Levei minha mãe, levei minha filha e foi maravilhoso. Ela começou a sentir os sintomas lá em Portugal. A gente pegou o avião, veio pro Brasil. Só que eram sintomas que ela já havia tido antes. Tipo, enjoo, tosse, aí vinha com vômito. E o aniversário dela era dia 21 de agosto. Isso era tipo dia 7 de setembro. Eu tenho um áudio no meu celular até hoje. Ela fez um check-up. E nesse check-up, ela me manda um áudio falando assim: amor, o médico falou que eu tô de parabéns, tá tudo 100% bem. Se eu continuar assim, ele me libera pra gente ter o segundo filho em dezembro. Então, ela falou isso tipo dia 28 de agosto. Isso era 7 de setembro. E aí, ela começou a sentir os sintomas, mas nada de alarde. Pegamos o avião, voltamos, não por conta dos sintomas, porque a viagem já estava acabando. Chegou aqui no Brasil, ela já começou a ficar assim, meio bem mal, porque a gente fez escala em Belo Horizonte. Pegamos o voo Belo Horizonte-Goiânia, chegamos em Goiânia, fomos para casa da minha mãe, e aí ela já estava bem mal, estava abatidinha, queria descansar, dormir, aí ela falou, tia, vou deixar a Luna aqui e vou para casa descansar. E fui. Aí ela chegou em casa, tomou um banho demorado, eu cheguei em casa sem prestar atenção nem nada, eu não tinha visto nada, e ela já com sintomas. E olha que coisa engraçada, ela nunca tirava a aliança, nunca. E aí eu também nunca tirava a aliança. Aí eu fui passar pra tomar banho, eu vi a aliança dela assim, na pia do banheiro. Aí eu peguei a minha aliança como instinto, de forma instintiva, e coloquei em cima da dela assim. E o dedinho dela era pequenininho, a aliança entrou. Encaixou uma na outra. Encaixou uma na outra. Nessa hora, o meu pensamento, te juro, foi assim: fudeu, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda. E aí eu tomei um banho rápido, eu falei, vamos pro hospital. Ela, não vou, tô bem. Vamos pro hospital. Não vou. Aí ela esperneando, peguei ela no colo, coloquei dentro do carro à força, fui pro hospital. Isso era tipo 11h30 pra meia-noite do dia 13. Demos entrada no hospital. Quando a gente entrou no hospital, antes dela fazer exame, eu já pensei, eu olhei e falei assim, cara, ela não sai daqui. Eu já senti que ela não sairia dali. E aí, vai de exame e tal, medicaram ela, fomos pro quarto para esperar os médicos especialistas. E a família dela é toda de médico. Pai, 2 irmãos, tudo. E mais o reumatologista dela. Então, assim, em contato o tempo inteiro. Deixei minha mãe dormir com a Luna 6 horas da manhã. A gente passou a noite assistindo no celular minhas corridas da Porsche. E aí foi quando ela virou, e eu até cumpri ano passado isso. Ela virou e falou, ela me chamava de Cip. De príncipe, o Cip. Falou, Cip, você vai me prometer uma coisa. Quando eu sair daqui, e eu sei que você vai recuperar tudo de novo, eu quero que você volte a correr na Porsche. Aí eu falei, tá bom, vou voltar a correr, mas não era plano. Aí ela virou assim, você promete? Eu falei, prometo, eu só não sei quando, eu preciso ganhar dinheiro de novo. Ela, então tá bom, vou aguardar a sua promessa. E aí, quando foi 6 horas da manhã, o médico chegou, ela já estava com sintomas, a gente passou a noite assistindo corrida antiga, corrida que eu tinha ganho, o campeonato 2015, etc. O médico chegou e falou assim, olha, vi os exames, ela vai ter que ir para CTI. Aí eu não sabia o que era CTI. Agora eu sei que é UTI, né? Aí eu falei assim, olha, vamos nessa, vou com você. Fui de mão dada com ela pra CTI. Chegou lá, obviamente eu não pude entrar. E eu fui de mão dada com ela no elevador e fui falando assim, ó, calma, vai acontecer o que tiver de acontecer, não se preocupa, eu tô aqui, eu não vou arredar o pé daqui. E aí ela deu entrada lá na CTI, ficou, aí eu já comecei a ligar pro pai dela, aí o pai dela pegou o avião, foi pra Goiânia e tudo mais. E aí eu já liguei pra minha mãe e falei assim, mãe, ela vai falecer.
Daniel, você tá louco? Eu falei, ela vai falecer. Liguei pro meu pai de novo, ela vai falecer. Aí falando com os pais, com os irmãos dela, tudo mais, e fiquei no hospital até meio-dia. Meio-dia eu fui pra casa, eu tava 2 dias acordado já por conta disso. Fui pra casa, tomei um banho e a visita era 4 horas da tarde. Pra entrar na UTI. E aí eu fui nessa visitação. Deu 4h10, não liberaram a gente entrar, 4h20, 4h30, nada. E aí, quando foi 4h40, passou uma enfermeira e tinham várias pessoas esperando para entrar na UTI. Uma das pessoas perguntou, o que tá acontecendo? Por que vocês não liberaram pra gente entrar? Aí eu ouvi essa enfermeira falando assim, uma paciente nova, menos de 30 anos de idade, precisou ser entubada agora. Puta que pariu. Aí eu só pensei, cara, fudeu. E aí ela tinha sido entubada, eu não esqueço dessa cena. Eu entrei, ela entubada, eu lembro de olhar o monitor assim, e os batimentos cardíacos dela a 180, 200, 180, 200. Aí eu peguei na mão dela e falei assim, Estela, aí eu a chamava de Cesa. Aí eu falei assim, Estela, eu não sei qual é o plano disso, mas o que eu sei é o seguinte, eu sei que você é ansiosa, eu preciso que você se acalme. Eu falando, conversando com ela, eu preciso que você se acalme, porque eu sei que você tá com medo, eu sei que você não consegue responder, não precisa responder, mas o ponto aqui é o seguinte, se você precisar ir, vai. E aí... Caraca. Você pode chorar. Ninguém vai te julgar. Até parece, né? Fica super à vontade, Dani. Deixa o sentimento fluir. E aí o batimento começou a cair. Nessa hora que você estava conversando com ela. Uhum. E aí o batimento começou a cair, diminuir, ela foi se acalmando. Eu fiquei meia hora lá, conversando com ela. E eu falava assim, olha, você sabe que eu sei cuidar da nossa filha. Você me ensinou a trocar fralda, fazer tudo. Então, se precisar ir, vai, não se prenda aqui, não. Eu falava assim pra ela. Aí, beleza, ela acalmou. O médico até foi lá me parabenizar e tal, que eu tinha acalmado o paciente. Fui embora. Cheguei na casa da minha mãe. Aí, falei, mãe, não tá legal. Tô sentindo uma angústia muito forte aqui. E aí, ela falou assim, filho, calma, ela só tá sendo tratada. O pai dela tá chegando, ele vai entrar, vai pegar o boletim. A gente já passou por isso outras vezes, vai dar tudo certo. Eu falei, mãe, não vai. Ela falou assim, olha, tem um centro espírita aqui, a gente é espírita kardecista, né? Minha família. Tem um centro espírita aqui. Você quer ir tomar um passe? Eu falei, quero. Aí cheguei lá, né, nesse centro espírita de Goiânia para tomar um passe e tinha um local onde você ficava concentrado, de olhos fechados. E aí eu coloquei meu celular no modo avião, entrei lá para tomar o passe. Minha mãe pediu ajuda, falou que eu estava super apreensivo, porque minha esposa estava lá. E eu lembro que enquanto eu estava de olho fechado, recebendo as energias e o passe, é como se... Eu não sei explicar, porque não era pensamento e nem imaginação. Eu não sei explicar. Mas era como se eu estivesse lá no hospital, de novo, falando a mesma coisa. Tá. Falando a mesma coisa. Calma, se você precisar ir, vai, não sei o quê, não sei o quê. E aí, tinham várias pessoas me dando suporte, nem sei o número de pessoas. E aí, eu sentado, eu senti uma falta de ar absurda. Levantei e falei assim, eu preciso ir embora, eu preciso ir ver a Estela, preciso ir embora, preciso ir ver a Estela. E agoniado, uma dor que eu não sabia o que era. E aí, eu levantei, aí a presidente da casa foi lá e falou assim, não, volta, senta aqui. Aí fizeram uma nova oração, um novo passe, e parece que tinha tirado com a mão. Eu fiquei muito bem. Super bem. Mas super bem. Tanto que eu voltei pro... Aí quando eu saí do centro espírita lá, que eu tava indo pra casa, chegou um Te Ligou. Aí eu olhei o número do Te Ligou e não dei importância nem nada. Isso era 7h35 da noite. 19h35. Aí fui pra casa da minha mãe,
Comi, tava bem, tava brincando super bem. Aí dormi, que tinha 2 noites que eu não dormia. E aí, dormi, quando foi 11 e pouco da noite, ligaram de novo, era o tio dela. E ele ligou, eu acordei, ele falou assim, olha, infelizmente a Estela faleceu. Aí eu só respirei fundo, não chorei. Fui no quarto da minha mãe, a Estela faleceu. Aí ela já começou a desesperar, eu falei, mãe, eu já sabia. E a Eu Luna? tava só esperando. A Luna não tava dormindo, continuou dormindo. E aí eu fui ligar uma coisa com a outra quando eu já estava no IML. Que aí eu fui no hospital, fazer aquele desembaraço todo, fui pro IML. E aí eu vi o horário da morte. 7h32. E aí eu cliquei no número do Te Ligou, era o telefone do hospital que tinha me ligado, enquanto eu tava no centro. Então, eu acredito que eu a ajudei no processo de Desencarne. desencarne. De Eu passagem. acredito, de passagem. Ah, cara, a história de vocês estavam muito conectados, muito ligados. Tava, inclusive, na noite seguinte, tinha pouco dinheiro que eu tinha, tava na conta dela, e eu fiquei com o celular dela, eu tinha um acesso do celular dela, mas eu não tinha um acesso pra entrar na conta dela. Ela brigou comigo em sonho e falou assim, você não lembra da senha do banco? Tira esse dinheiro, é o nosso aniversário de namoro. Eu falei, cara, como é que eu vou saber aniversário de namoro? Não lembro. Aí fui lembrar o aniversário de namoro, fui lá, digitei aniversário de namoro. Olha. Dani, eu quero… A hora que você recebeu a notícia, o que passou na tua cabeça? O que você sentiu? Como que foi, assim? Fiquei letárgico. Não sei explicar o que eu senti. Letárgico, sem reação. What the fuck? O que eu vou fazer agora? E a Luna? Você pensava, cara… A Eu falei Luna- que eu trocaria a fralda, que eu cuidaria, e agora… Mais fácil, porque a criança ama de uma forma não egoísta. Então foi muito fácil. Cheguei pra Luna e falei assim, filha, é o seguinte. No mesmo dia, dias No depois… dia seguinte. E na hora, tipo, velório, enterro, tudo… Ela como não que você foi, blindou eu ela nesse optei sentido? por não levá-la no velório. Eu fui ao velório, mas eu não fiquei perto do caixão. Tá. Não fiquei longe. Não queria ter essa memória, né? Não queria ter essa memória, fiquei perto dos meus amigos. Várias pessoas vieram. Inclusive, o meu amigo de Portugal, que eu fui pro casamento, interrompeu a lua de mel e veio. Puta amigo, né? Amiga de verdade, né, cara? Que E parceria. aí, parceira. E aí a gente ficou lá e tudo mais. E, enfim, fez o que tinha que fazer. Mas, assim, pra Luna foi muito mais fácil. Não que não tenha sentido dor. Mas pra ela foi mais fácil. Ela, tá bom. Mamãe morreu, foi pro céu. Acabou. Continua amando a mamãe. E no dia a dia, Dani? E aí como é que foi esse pós, né, cara? Porque eu tô até super emocionada, assim. Eu explico pros brothers, quando termina um relacionamento, que já é difícil, porque é um luto, né? A pessoa não tá mais ali. Uhum. Mas é diferente quando você perde fisicamente, de fato. Você tava num momento quebrado, financeiramente. Ela era o teu apoio. Você me falou em vários momentos aqui que a Estela acreditava mais no seu potencial até do que eu você mesmo. É. E aí você tinha um bebê de 2 anos e meio, que era fruto da relação de vocês. Você teve uma queda aí. Veio uma depressão forte pra você. Veio, mas eu não sabia o que era depressão. Eu não sabia o que era depressão. Aí eu tive uma depressão forte. O que você sentia? Eu não conseguia me localizar no espaço e no tempo e nem as ações que eu tinha que tomar. Tipo, eu só consigo descrever isso. Eu ia pro shopping, um exemplo. Eu sabia o caminho de ir pro shopping, mas a minha cabeça não conseguia me fazer chegar no shopping. Eu não sei explicar. É bizarro. Não dormia, trocava a noite pelo dia. Estranho. E aí você começou a beber também. E aí eu comecei a beber como fuga. Até então eu não bebia. Não bebia. Aí eu comecei a beber como fuga. E o que te sustentou nesse momento pra te fazer passar por essa fase? Quanto tempo durou essa fase? De 2016 até início de 2018. O primeiro semestre de 2018. Porque eu tava muito fodido da cabeça. Muito ferrado. Muito ferrado. E eu precisava recomeçar a minha vida. Eu precisava cumprir com o meu papel como pai. Eu precisava cuidar da minha filha. Ela só dormia no meu ombro. Minha mãe, me deu uma puta ajuda e até hoje me ajuda.
Foi uma pessoa fundamental na minha recuperação. Eu com toda a dificuldade financeira e tudo mais. E algumas coisas a nível de empreendedorismo eu tive que ser muito frio para poder tomar decisão. Porque se eu ganhasse um dinheiro aqui agora, como uma vez aconteceu lá em Goiânia, fui convidado para ser gerente de uma concessionária de vendas. Ia ganhar R$6.000. E aí minha família inteira falando assim, aceita. E na minha cabeça eu falava assim, não posso aceitar, porque isso é pouco. Isso resolve agora, mas me fode o futuro. Eu não posso perder meu networking. Não que isso seja depreciativo, tá? Não é isso que eu tô falando. Mas as pessoas que eu conheço, e eu costumo pregar que é o seguinte, perca dinheiro, mas não perca network, não vão entender ver o Daniel com a capacidade e o potencial que tem sendo gerente de uma concessionária. Então eu falava não e resolveria o meu problema ali na hora. E voltar para trabalhar com seu pai não era uma possibilidade? Eu tentei, mas ele não aceitou. Ele não aceitou. Não, você tá aqui já, fica aqui e tal. Eu fiquei em Goiânia. Até porque você teria que mudar toda… Pro Maranhão de novo. Tudo de novo. E aí o que eu fui fazer? Eu conheci um cara que inclusive tava ele vai em todas as minhas corridas em Goiânia. É o Gleibe, conheci esse cara. Ele tinha um escritório de networking. E aí eu sempre fui muito antenado. Pô, já tinha tido helicóptero, já tinha tido um monte de coisa. Eu sabia como me comunicar com essa galera. E aí eu virei pra esse cara e falei assim, cara, não te conheço, teu escritório é bacana, eu só tenho uma coisa pra te dar. Ser seu motorista e dirigir pra você e você me mandar fazer alguma coisa. Em troca eu quero uma coisa, não quero salário, não quero nada. Eu só quero que você deixe eu ficar sentado na sua recepção tanto de tempo que eu quiser. Pô, fica, pode ficar. E hoje ele é amigo, ele tava lá na minha corrida, sempre teve, pessoa bacana. E por que eu queria isso? Porque como eu não conhecia muita gente em Goiânia, porque eu voltei para Goiânia em 2015 com a Estela, eu queria conversar com pessoas. Então até então eu não sabia o que fazer. Então eu sentava, puxava assunto com as pessoas, ficava conversando, aí era muito agradável, uma coisa vai com a outra, aí intermediava um negócio aqui, ganhava R$1.000 ali e foi indo. Quais foram as ferramentas que você usou, Dani, para conseguir se movimentar, sair dessa depressão e começar a reagir? Vontade. Sua filha foi um motivador? De falar, cara, eu preciso por ela. Não foi minha filha. Seria bonito eu falar, ai, foi minha filha. Mas, cara, os pais da Estela são bem financeiramente. Meus pais são bem financeiramente. Nunca iria faltar nada pra minha filha. Ela. Nunca faltaria. Isso é fato. Então não foi a minha filha, fui eu mesmo. Eu precisava honrar o homem que a Estela sempre acreditou que eu fosse. Então, foi eu mesmo. Eu que queria. E eu não sabia o que eu queria. Eu só sabia que eu queria sair de lá. Daquela situação. Do fundo do poço. É horrível, cara. Que situação horrível, credo. Eu queria que você desse seu depoimento, assim, quando eu pergunto de ferramentas, Dani, é porque muitos homens passam por isso. Quando eu abro esse espaço aqui no Sua Brother e já tô nesse canal há 5 anos, é pra gente desconstruir essa coisa de que o homem não pode pedir ajuda, que tem que ser forte 100% do tempo, pode fazer uma terapia, pode sinalizar, cara, tá foda, é isso, é horrível. Com quem que você conseguiu contar? Você foi fazer terapia? O que você teve de ferramentas? Explica que caminho você seguiu. Do mesmo jeito que no empreendedorismo você já deu um baita de um exemplo da tua trajetória, como é que foi nesse período também? Fui fazer terapia, sem dúvida. Me apeguei à religião no qual eu acredito. Exercício físico e muita, mas muita humildade. Você deixou de ser aquele Dani que de repente Humildade. Ali… Porque, cara, você falou, eu era arrogante quando você tava lá no auge. De repente, você quebra financeiramente, perde o amor da tua vida, se vê ali sozinho. E aí, tipo, agora ter que ser humilde pra começar a crescer de novo. Humildade. Fui virar motorista desse cara e humildade. Sabia falar de tudo. Mostrava pros outros assim, olha, já corri na Porsche, já fui campeão. Mas ninguém sabia que eu não tinha nada. Tá. E eu nunca falei isso. Então, além de ser humilde, uma humildade absurda, eu me colocava como uma pessoa bem-sucedida. Eu lembro de um outro amigo que estava comigo lá esse período, ele virou pra mim, brincando, né, a gente tomando vinho, virou pra mim e falou assim, cara, é a primeira vez que eu tenho mais dinheiro que você. Já parou pra pensar nisso? Aí eu ri e falei assim, verdade. Porque além de eu não ter dinheiro, eu tinha as dívidas, né, que ficaram pro passado. Eu falei, cara, verdade, só que posso te falar?
anota e escreve aí o que eu vou te dizer agora. Aí ele pegou o celular pra escrever. Diz, falei assim, 2 anos. Eu preciso de uma chance, 2 anos. Eu vou ser 3 vezes maior do que eu já fui. Só que eu errei. Hoje é 10 vezes maior. Qual foi a chance? A chance foi, eu conheci um cara que me trouxe para São Paulo, pagou minha passagem. Eu conversei com os caras, eles precisavam fazer uma auditoria de um aplicativo que eles tinham feito. Eu cobrei 20 mil reais nessa auditoria. Eles fecharam. Aí eu corri lá na internet, peguei um contrato, preenchi o contrato, recebi o dinheiro, corri numa software house lá em Goiânia e falei assim, quanto que você me cobra pra fazer essa auditoria dessa forma, desse jeito? Ah, te cobro, sei lá, tanto. Ele me cobrou 3 mil reais. Eu falei assim, cara, eu vou te dar 10 e você vai ser meu parceiro. Só que eu quero isso muito bem feito. Aí dei 10 mil pra ele, fiquei com 10 mil, ele fez e aí eu comecei a partir daí. Tudo terceirizado. E por que isso é legal? Por que eu falo sobre isso? É porque, na verdade, como meu pai era do ramo de concessionária de carro, ainda existia dentro de mim e também na cabeça do meu pai um estigma de que eu tinha conseguido, no primeiro momento, ganhar dinheiro com concessionária porque, de certa forma, ele estava envolvido. E hoje, o que eu acho mais legal, e eu já tentei explicar e ele não consegue entender, é que ele não sabe o que eu faço até hoje. Ele só fala assim, meu filho, isso não é errado não, né? É que o mundo da tecnologia é isso, né? Eles são de outra geração. É. Quero que você me fale uma coisa sobre transmutar. Porque eu sei que quando o teu pai, ele te empurrou pra fora da empresa e não acreditou em você, a tua raiva e a tua decepção foram foi exatamente o que te motivou pra sair, fazer acontecer e correr atrás. Como é que você transmutou isso, Dani? Porque a gente sabe que tudo que é construído em cima da mágoa, da raiva, da dor, não dura por muito tempo. Uhum. Tanto que o universo te mostrou isso, me mostrou né? isso. O cenário te mostrou isso. Como é que você transmutou desse outro momento pra voltar a sentir amor, admiração, proximidade com esse pai e conseguir crescer de novo? Eu entendi uma única coisa, Rê, que eu não precisava competir com ele, eu precisava ser filho dele. Nossa! Mas é isso. Eu só precisava ser filho dele. Caceta. O pequeno. É. A gente tem essa mania, né? De às vezes querer se igualar. Ou de querer ser a mais, né? Eu preciso cuidar ou preciso mostrar a mais. Na verdade, você só se colocou no seu lugar de filho. Eu só me coloquei no meu lugar de filho. Cara, e eu acho muito da hora. Pô, ele vai me assistir correr de Porsche. Ele acha o máximo e… eu gosto de carro importado. Aí toda vez que eu compro um carro importado, ele quer dar um rolê. Aí ele dirigiu esses dias agora a Ferrari. Achou o máximo. Nossa, que barulho legal. E assim, sabe? É um prazer de pai e filho. E hoje a gente tem uma relação muito melhor do que a gente tinha antes. Mas trazendo o teu ponto aí de transmutação, eu aprendi algumas coisas que é o seguinte. Por exemplo, quando eu falo vingança, orgulho, vaidade, o que você entende por isso? O que eu entendo? Dor. Exatamente, porque essas palavras, elas trazem, pelo menos, eu vou tentar sintetizar isso de uma forma objetiva. Uhum. Elas trazem sensações assim. Vingança é algo ruim. Depende. Se você estiver fazendo mal pra alguém. Ponto. É como eu digo o seguinte. Essa caneca aqui, qual é o objetivo dela? É segurar um líquido para que a pessoa possa tomar. Mas isso aqui é uma ferramenta. Se eu quiser ferir outra pessoa com essa caneca, eu também consigo. Sim, perfeito. Então o ponto aí é o uso da ferramenta. Assim como o uso da palavra. Então, o que eu entendi? Que vingança, orgulho e vaidade, quando bem empregados, e eu nunca quis me vingar do meu pai, e quando bem canalizada essa energia, você pode extrair uma coisa boa daí. Porque o que eu queria fazer? Eu não queria me vingar do meu pai, eu não queria me vingar de ninguém. Eu queria era me provar. Então eu pegava aquela energia que era densa, aquela raiva, falava assim, cara, esse negócio vai acontecer porque vai. Porque vai. E eu vou fazer acontecer.
Eu falo, a raiva ela pode ser muito, muito importante. Ela é um degrau. Exatamente. Só que Dependendo de como você usa, né? Pra motivar pro bem, sem fazer mal pra mim. Exato, mas aí o que acontece com a maioria das pessoas? Eles entendem, a maioria das pessoas que não entendem que isso pode ser uma ferramenta de alavancagem, elas adotam o vitimismo. E quando elas viram vítimas, assim… Por exemplo, você já deve ter visto pessoas assim, tipo… Ai, a minha vida é assim porque o meu pai me tratou assim. Nossa. Porque a minha mãe, porque o meu chefe é isso. Cara, foda-se. É o que mais tem, Dani. Não se vitimiza. Vai. Quando eu tive depressão lá no fundo do poço, eu não sentia pena de mim mesmo. O que você sentia? É só uma fase? Eu tinha certeza que era só uma fase. Eu tinha tanta certeza que eu tenho escrito… Eu sou meio louco com esses negócios. Eu tenho escrito e coloquei dentro de um recipiente com plástico e tudo mais e enterrei no quintal da minha mãe. Eu escrevi tudo que ia acontecer na minha vida. Eu tinha toda a certeza que eu ia recuperar. Eu só não sabia como, mas a certeza eu tinha. Bom, financeiramente, em termos de negócios, você se recuperou. Aí você teve que criar uma relação com a tua filha, de virar pai e mãe ao mesmo tempo. Qual foi a principal dificuldade que você enfrentou, Dani? Eu falo pros pais que são viúvos também, que já passaram por essa perda. Não tem, como eu posso dizer, não tem roteiro. Porque nasce a criança, nasce o pai junto. Então assim, eu falho como pai, obviamente. Mas você faz o seu melhor com o que você faço sabe, o meu com o que melhor. você pode. Então assim, ouço todo mundo opinar. Minha mãe me ajuda, minhas irmãs me ajudam. Eu ouço todo mundo opinar. Porém, eu analiso aquilo, porque eu tenho uma forma de pensar. Eu conheço a minha filha, eu sei como, enfim, a Estela gostaria que fosse criado. E é uma coisa que, poxa, eu sei que eu erro, mas eu erro dando o meu melhor, sabe? Em termos de suporte, a Luna faz terapia? Faz terapia, é super importante. Como ela enxerga a mãe quando você fala assim, é uma estrelinha? Ela entende? A forma lúdica que ela enxergava era: mamãe foi pro céu, a mãe, a estrela e tudo mais. Às vezes, eu sempre tento tirar de uma forma positiva. Às vezes ela dá um chorinho. Ai, papai, eu quero mamãe. Eu falei, virou bebê, vem cá mamar no papai. Aí pego ela no colo, coloco o peito pra fora. Vem cá, mama aqui no papai. Brincando com ela. Ela dá risada e tal. E dá aquela descontraída. Mas o que eu sempre expliquei pra ela é que é o seguinte: filha, na minha crença, isso é um outro plano. A gente vai se ver. E assim, todo mundo vai pro céu. A gente vai se ver. Você quer amar sua mãe? Você tá com saudade? Faz uma oração antes de dormir. Faz uma oração. E aí, a gente tem muita proximidade. Todas as vezes que eu vou despedir dela pra dormir, né? Que ela aprendeu a dormir no quartinho dela. Ela me dá um beijo na testa e beija a minha tatuagem. Essa tatuagem aqui, o nome dela era Estela, né? Que é estrela em latim. E da lua é lua em espanhol. E aí eu fiz uma estrela do mar carregando uma lua, escrito embaixo: Espírito meu beijou o seu. Que é a música lá do início do… Caraca, tudo do conectado. Tudo conectado. Então ela beija essa tatuagem todo dia antes de dormir. Fala, boa noite, mamãe. Aí vai dormir. Dani, falamos muito, mas eu não posso deixar de perguntar uma coisa fundamental, que eu achei muito legal. E eu gosto do podcast por isso, né? A gente tenta seguir um norte, mas outros assuntos vão chegando. E eu tenho certeza que tá inspirando muitos brothers aí. Mas aí, beleza, você conseguiu ser esse paizão, inclusive, tão paizão, que até se vestiu de mãe na escola. Não podia deixar passar de falar disso. É verdade. E aí, como foi esse momento? Ela chegou pra você e falou… Era Dia das Mães na escola. Ela queria muito que a mãe estivesse. Quantos anos ela tinha? Tinha 5. E aí, Dani? Eu não entendia, na verdade, eu nunca tinha ouvido o termo família monoparental, sabe? Monoparental, é isso mesmo? E eu não entendia isso, eu não entendia esse conceito, mas eu virei um defensor do Dia da Família. Exato, pra não causar esse constrangimento. Pra não causar esse constrangimento. Que não tem mãe, que não então, tem pai. Assim, poxa, tem tantos pais homoafetivos que são tão carinhosos que na configuração biológica talvez
as pessoas julguem, mas, porra, 2 homens que são mais pais do que uma configuração homem-mulher. 2 mães que são mais pais do que homem e mulher. O que tem de mulheres sozinhas que criam absurdamente bem os seus filhos… É amor, né? É amor. Então, assim, não importa qual é a configuração. Eu acho que deveria ter o dia da família. Mas, neste caso, a Luna virou e na escola dela tem… eu acho que nos Estados Unidos não tem mais dia dos pais. Eu acho que é dia da família, não sei. E aí ela falou assim, papai, é o seguinte… vai ter o dia das mães, vai ter uma apresentação. Todo mundo tem mamãe, menos eu. Eu falei, filha, o que você quer que eu faça? Você quer que a vovó vá? Não. Você quer que a Dinda vá? Não. A tia Vivi vá? Não. E aí, o que eu faço então? Ela falou assim, eu queria alguém que eu amasse igual. Aí eu saquei o que era. Ela queria uma pessoa que ela tivesse condicionamento de amor igual ela tinha com a mãe. Aí eu falei assim, legal. O que você quer? Pede pro papai. Ela falou assim, pai, eu quero que você vá, mas eu quero que você vá de mamãe. Peruca loira, vestido, salto, tudo. Aí eu falei assim, tá feito. Você quer que o papai tire a barba? Ela olhou, não, eu gosto da sua barba, pinta de rosa. Caraca. Aí eu falei, beleza? E vambora, aí nós vamos botar foto aí. Pode cortar pra ele que a gente vai botar a foto pra vocês poderem fazer a comparação. E aí eu cheguei Primeiro eu pedi ajuda pra minha irmã, falei, Vi, a Luna pediu isso, eu não sei nem como me vestir, me ajuda. Ela falou, tá bom, vou te ajudar. E aí liguei na escola e falei assim, olha, a Luna pediu isso, acho justo, eu vou. Mas você não tem vergonha? Eu falei, o quê? Pela minha filha? Você pode arrancar um rim meu, eu vivo. Foda-se, vou fazer. Aí tá bom, então beleza. E aí a única coisa que eu pedi foi usar um óculos escuro, que dá uma sensação de menos vergonha, né? Estão me vendo menos. Eu tô me vendo menos. E aí me vesti de mulher e tal, cheguei um pouco depois. Estavam todas as mães lá da escola, da salinha da Luna, lá, todas as mamães. E eu nunca quis fazer isso pra aparecer. Então nem meu celular eu levei. Até mesmo porque eu tava de vestido, não tinha bolso, né? Vestido colado, o salto alto é muito difícil usar. É isso, aqui, o meu. Não é fácil mesmo. Virei o pé valendo. E aí, Rê, cheguei lá, a primeira reação das mães que estavam assim, achou que eu era um animador de festa. E aí ficaram rindo lá, achando que eu era um animador de festa. E aí, eu falei assim, tá, mas você veio animar a festa? Eu falei, não, eu vim… Aí eu fui e falei, gente, a parada é a seguinte. Agora, nesse momento, eu sou a mãe da Luna. Aí que elas perceberam que você tava fazendo vestido de mulher. Cara, aí todas as mães… o chororô, tudo assim. Ai, você é a mãe da Luna. Eu falei, hoje eu sou a mãe da Luna. E a Luna reagiu como quando eu te vi de mulher? E aí, a gente tava lá Estela, fora. de mamãe. Cara, ela ficou muito feliz. Muito feliz. Porque ela se sentiu igual. Talvez esse foi o sentimento. Aí entrei na sala. Olha que legal. Criança de 5 anos não julga. Olha que legal, cara. Eu poderia ser julgado por alguma criança, ou a minha filha poderia ter sido julgada como bullying, alguma coisa assim. Ela sofria preconceito, Dani? Não, nenhum. É isso que eu tô falando. Por não ter mãe? Tipo, dela falar, eu me sinto diferente porque só eu não tenho uma mãe. Não. Nada? Não. Tá. E nem as crianças que estavam lá falou assim, seu pai tá vestido de mulher. Ninguém falou isso. Aí eu entrei lá com as mães, fizemos atividades e tal. Aí ela tava aprendendo a assistir YouTube. Aí ela até mandou, tem no meu Instagram. Oi, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a minha mamãe, depois vocês assistem. Ai, que fofo. Tô aqui com a minha mamãe e tal, e eu lá com a cara assim, com a barba toda torta, rosa e não sei o quê. Aí beleza, ela fez, aí eu guardei esse vídeo. Eu tinha na época 3 mil seguidores. E num esforço absurdo, porque eu já tinha sido campeão da Porsche, então assim, retorno de mídia era tudo que eu queria, mas na Porsche. Eu queria ser conhecido como piloto. E aí você explodiu como mamãe da Luna. E aí alguma mãe, eu não sei quem até hoje, bateu uma foto minha, compartilhou e tipo, 1 hora depois eu tava com 7 mil seguidores. 2 horas depois, 14 mil. No final do dia tinha 1.400.000 seguidores e meu celular não parava de tocar. Fui autenticado pelo Instagram, assim, rapidamente. Um negócio bizarro. Que massa, Dani. Mas também uma história linda, né? Cara,
Meu, a gente estourou o tempo, assim, loucamente, porque a gente tá falando muito aqui. Mas eu preciso também saber como é que foi a introdução da tua nova esposa, né? De apresentar. Você consegue contar pra gente rapidamente como foi Claro, isso? claro. 2 anos depois, né? Você conhece. Do falecimento da Estela, sim. A Rosana, que é minha esposa atual, é uma pessoa sensacional. E aconteceu com ela a mesma coisa que aconteceu com a Estela, ou é loucura da minha cabeça. No dia que eu a vi, Você a falou primeira ela. vez… Não, eu a vi a primeira vez, eu mandei mensagem pra um amigo meu. Acabei de ver a mulher com quem eu vou casar. Bizarro, mas aconteceu comigo 2 vezes. E aí, ela é uma pessoa de muitos valores e a gente se dá super bem. E ela entrou muito timidamente na minha vida por conta… Cara, eu sou o primeiro namorado dela e eu venho com o pacote completo. Eu venho com o kit família formada, né? A idade próxima? Ela tem 32, eu tenho 36. Tá. Então eu venho com o kit formado de família completa e eu sou o primeiro namorado dela. Então, lógico que dá um atrito, que às vezes a gente tem pensamentos diferentes, mas é algo que já há 5 anos a gente tá construindo junto. E a Luna super a ama e faz maquiagem com ela e é tia Rosana pra lá, tia Rosana pra cá, é maravilhoso. Ela entende que a Rosana não veio ocupar o lugar, né? Claro. Da Estela. Mas ao mesmo tempo é uma figura feminina e que é super importante na Exato. criação da Luna, né? Exatamente, isso. E de cara, só como dica, assim, você achou… Logo de cara que você conheceu, você já falou, já vou contar minha história. É porque tem brother que fala, será que eu já conto de cara? Será que eu espero um pouco? Pra não assustar? Você já contou o pacote inteiro. Assim, mas eu contei pra quem? Pra minha esposa ou pra Luna? Pra Rosana. Pra Rosana, eu contei tudo. Sou viúvo, tenho uma filha. Mas imediato. Imediatamente. Já, E pra mano, Luna, como é que foi receber? Foi gradativo, né? Porque… Ela foi entrando devagarzinho. foi entrando devagarzinho. Não dá pra você simplesmente fazer com que ela engula. Mas foi um processo de conquista, familiar e pessoal também. A Luna foi começando a gostar, a Luna dormia no quarto com a gente. E aí foi uma construção muito natural. Muito natural. A Luna faz terapia e a terapeuta dela fala que a tia Rosana é a figura feminina que a Luna se espelha também. Além da minha mãe, que minha mãe me dá uma puta ajuda também. Se não fosse minha mãe, eu não sei o que seria de mim. E outras Parceirona. tias também, várias E as figuras tias femininas. e tudo mais. E um contato que você continua tendo com os pais da Estela também, que é muito Sim, importante. sim, a gente viaja junto, temos super amizade. A Rosana super gosta da família da Estela, super dá certo. Eu chamo minha ex-sogra de sogra até hoje. Meu Justo, sogro de né? sogro até Justo. hoje. Que massa, Dani! É bem legal. E voltou a acender. E a empresa decolou e não para de decolar e tá crescendo cada vez mais. Tudo passa. Pro brother aí que talvez esteja passando por uma dificuldade, é gerúndio, né, cara? Passa. Vai passar. Tem inteligência emocional, paciência. Busque ajuda. Busque ajuda. Converse com quem você precisa conversar. Traga a sua religião pra perto. Não tô falando de religião, mas, acredita no Deus da caneca? Vai lá, acredita no Deus da caneca e traz pra perto Se de você. espiritualize, né? Se espiritualize. É sobre isso. Porque vai passar, vai passar. Eu costumo falar que isso é só uma fase, brother. E é uma fase que vai passar. Uma fase não te define. Uma Exato. fase não é o fim. É só uma fase. Exatamente. Como foi pro Dani, pode ser pra você também. E hoje eu tô aí, cara. Família formada, trabalhando pra caramba. Correndo. Voltou a correr na Porsche Cup com a gente. Voltei a correr, adoro. Voltou a vencer também. Tava Voltou no já jejum, ganhando. da hora. Boa. E o que é legal? Isso é muito legal porque foi a primeira pessoa que eu ouvi falar isso, porque que é algo que eu acredito. Final de semana passado, o Rubinho jantou lá em casa. E eu super fiquei feliz, né? Que eu sou fãzaço do Barrichello. E aí, a gente conversando, trocando ideia, ele virou pra mim e falou assim: a gente precisa ser grato. Quando a gente é grato com tudo que acontece, inclusive com as coisas ruins, a gente consegue passar isso. Aí eu não falei, não externalizei nem nada, mas pensei, cara, é a primeira pessoa que fala algo que eu acredito. Esteja grato, inclusive, pelos seus erros. Porque se não fossem seus erros, você não chegava onde você chegou. Tudo é uma escada, tudo é um degrau. Hoje, com tudo que você aprendeu, eu falo dentro da área de empreendedorismo, você não comete os mesmos erros, né?
aqueles te fizeram aprender outros. Novos. Novos, mas não os mesmos. Não. Novos erros eu vou cometer. E assim, eu sei no que eu sou bom. Por exemplo, o João é meu sócio, né? A gente corre lá na Porsche, ele é meu sócio. Ele é um cara que a primeira vez que eu o conheci, eu falei assim, João, é o seguinte. Se a gente for fazer sociedade, é um casamento. Eu preciso que você saiba que em algum momento da minha vida eu fui uma mulher fácil demais, talvez. Muito bom. E aí eu fui super claro com ele, super claro. E fui também muito humilde, porque é algo que eu trago na minha vida. Eu falei assim, João, eu não sou o melhor CEO. Eu sou o melhor vendedor. Para vender, pode procurar que no mundo não tem. Agora, eu não sou um bom CEO, cara. Não sou. E tudo bem por isso. Não sou um bom contador, entre aspas. Eu sei o meu limite. Tá. Mas enquanto não tiver outra pessoa que possa me substituir, eu vou ficar aqui porque eu acho que é o DNA da nossa empresa que tá aqui. E a gente virou amigo, cara. É uma Que sociedade, mas assim, absurda. Eu admiro aquele cara absurdamente. Aproveitando que você tá falando de admiração, Dani, então me indica. Quem são caras… Me fala 2 nomes. 2 caras que você admira, que você quer que sentem nesse sofá pra bater esse papo de brother comigo, que entreguem tudo, que tem histórias interessantes pra contar. Uma história de resiliência em que o esforço supera o talento. Em que o esforço supera o talento. E o difícil é fazê-lo vir. E mais difícil ainda, porque ele é muito low profile. E é difícil fazer com que ele coloque um pouco mais os ensinamentos verbalizados. Quem? João Barbosa. Você acha que meu ele não sócio. viria? Eu acho que ele viria. Ele é meu brother na Cup já. Eu acho que ele João, viria. o convite tá feito. Aí você vai me ajudar. Eu tô sócio. Porque, Você vai me ajudar, pronto. Já te encarreguei essa função. Só pra você ter uma ideia, o layout do carro dele, sou eu quem faço. Então, assim, o João é a pessoa que eu conheço. A única pessoa hoje na face da terra que eu falo e assino embaixo assim, esse cara é melhor que eu. Esse cara é foda. A inteligência emocional dele é absurda. E a segunda pessoa? A segunda pessoa… Tá aí o Rubinho. O Rubinho já fiz o convite. Se Olha, quiser me ajudar e fazer ao vivo aqui… O Rubinho é um cara, assim, absurdamente humano. Eu gosto muito do Rubinho como piloto, como pessoa, com tudo. Mas você sabe quem que seria legal, porque se posiciona muito bem? Manda. Nelson Piquet. Nelson. O Nelson? Gente, o Nelsinho faz o podcast aqui do lado. Agora, será que eu tenho coragem de entrevistar o Nelson? Cara, seria da hora. Nelson é curto e grosso, né? Acho que eu vou ficar tipo, pá. Só que sabe qual é o ponto do Nelson? O ponto do Nelson é que ele fala exatamente tudo aquilo que a gente pensa e não tem coragem de falar. Trazer Nelson pra falar umas verdades? Nossa. Eu vou ter que pedir pro Nelson, então. O Nelson me ajudar a trazer o Nelson. Fechou. Bom, é isso. Dani, muito legal te receber aqui. Obrigada pela tua história inspiradora. Com certeza ajudou muitos brothers. Se você gostou desse papo, já curte, já compartilha, se inscreve aqui no canal. Você que tá no Spotify, segue o nosso perfil, avalia com 5 estrelinhas, manda pros seus brothers. Porque assim, tantos de vocês que me acompanham na Porsche Cup têm curiosidade de saber quem são os caras que pilotam essas máquinas. Qual a história desse cara, como é que esse cara ganhou dinheiro pra ter grana, pra correr de Porsche, né? Aqui tá uma história inspiradora de um cara que se superou, não só na vida profissional, em carreira, no empreendedorismo, mas que teve que passar por essa baita dificuldade que enfrenta ainda hoje, com uma filhinha e tudo, de ficar viúvo tão cedo, antes dos 30 anos. Então, uma baita história, compartilha aí. Dani, muito obrigada. Deixa suas redes. Sim, obrigado você, Rê. Instagram, Daniel Correa 69. E antes que pensem em besteira, é o número do meu carro de corrida, tá? É isso, sem pensar besteira, brother. Você já tem mente poluída aí. Isso Obrigadão. aí. Obrigado. Adorei Rê. te receber. De verdade. Obrigado, Que seja a primeira de várias, porque, vou te falar uma coisa. A gente estendeu o papo aqui, mas ainda tinha uma coisa que eu queria perguntar que eu não perguntei. Mas que vamos trazer o Dani de volta numa próxima. Obrigadão, Dani. Obrigado, Rê. Obrigado, pessoal. Brothers, até a próxima. Não esquece, eu não sou só brother, tô sempre aqui pra te ajudar.